E o nosso Agri Tendências. Aqui, frio e uma chuvinha, uma garoa que esfria ainda mais, deixa a sensação térmica ainda mais baixa, seu Mário. E pelo que eu estou vendo aí, você de terno, gravata, camisa fechada e um pullover por baixo, elegantemente vestido, está sinalizando que também está frio em Porto Alegre. Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, Sarinho, com Terra Viva. Olha, frio e também chuviscoso aqui. Tá igual a São Paulo hoje, embora menos frio do que ontem. Deu uma esquentadinha. É, Não hoje chegou uma chuva. hoje está a mesma coisa aqui, está a mesma coisa de ontem. Vai ser aquele dia. Olha lá, a imagem, o Alan já colocou para a gente. Obrigado, Alan. Essa é a Marginal Pinheiros, ali próximo à cidade universitária. Você está vendo ao fundo, do outro lado de onde passam os carros aqui, que estão no sentido da Castelo Branco e Marginal Tietê. E aí, hoje vai ser isso aí, aquele tempo macambúzio, aquele tempo mequetrefe, aquele tempo jururu, chororô, borocochô, enfim, tem muitos adjetivos aí para esse dia de hoje. Vai ser assim o dia inteiro, Silmar. Tá bom de ficar em casa. Exatamente. Bom, vamos lá então. O que é que temos aí para esta terça-feira? Tá bem, vamos começar pelo mercado financeiro. O dólar operando com leve alta nesse momento, 0,1%, R$ 5,68 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também com pouco movimento, com uma pequena queda aí no índice Bovespa na B3 de 0,2%. Petróleo se recuperando da queda de ontem, sobe 1 ponto percentual, $65,30 o barril. Refletindo um conjunto de preocupações, né? Aliás, ontem, corrigindo aqui, também havia subido por conta de preocupações geopolíticas aqui. É o agravamento da crise entre Rússia e Ucrânia, bombardeios de parte a parte, toda a questão envolvendo também negociações aqui com o Irã, o presidente Donald Trump fazendo uma proposta aqui de desarmamento do Irã, né, as questões nucleares, o Irã não topou, tudo isso acaba contribuindo para a alta dos preços do petróleo. Mercado de commodities agrícolas, na Bolsa de Chicago sobe a soja, havia caído ontem, busca uma pequena recuperação hoje, 0,4%. Milho também sobe um pouco, 0,1%. Essa alta do petróleo, na verdade, está ajudando um pouco nas cotações de algumas commodities, entre as quais soja e milho, nesta terça-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, o trigo cai um pouco, 0,2%. Em Nova York, o algodão com queda de 0,8%. Café arábica, esse sim, não para de cair. Os dois tipos de café, na verdade. Queda de 1,2% no arábica, e robusta em Londres, quase 3%, 2,9% de queda nesse momento. É a pressão da safra nova, né? Tá? 1.000 por hora aqui no Brasil, colheita já em pleno andamento, bastante adiantada já, especialmente o nosso Conilon, com a safra maior esse ano, inclusive. Então, o preço do café agora devolvendo uma boa parte do que subiu nos últimos meses. Açúcar caindo também, 0,8%. Boi gordo no mercado sul na B3 estava estável agora há pouco, mercado com pouco movimento na B3 em São Paulo. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de terça-feira, Tavinho. Pois é, e vamos então com outros assuntos aqui em destaque também nesta terça-feira. Começando pelo PIB mundial, que crescerá menos do que o esperado, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O crescimento do Produto Interno Bruto global deverá atingir 2,9% neste ano e em 2026, queda de 0,2 e 0,1 ponto percentual, respectivamente, frente à última projeção publicada em março. O novo balanço mostra o impacto negativo causado pela guerra tarifária liderada pelos Estados Unidos. Segundo o documento, a economia do país é uma das mais afetadas. O PIB do país norte-americano em 2025 deve registrar aumento de 1,6%. Há cerca de 3 meses, a projeção estava acima de 2%. Para 2026, a queda na projeção foi menos acentuada, saindo de 1,6% para 1,5%. Até então, a economia tinha se beneficiado do efeito Trump, que se materializou no aumento do comércio. No entanto, começaram a surgir sinais de que esses resultados estão sendo revertidos, alerta a OCDE. Segundo a organização, a taxa efetiva das tarifas norte-americanas sobre os bens importados aumentou em maio, de 2% para 15,4%,
o nível mais elevado desde 1938. Quase todas as economias do mundo tiveram um índice revisado para baixo, conforme aponta o economista-chefe da organização, Álvaro Pereira. Por exemplo, o Canadá e o México, que também serão impactados. Segundo a OCDE, os latino-americanos terão alta de 0,4%. Já no Canadá, o índice ficará em 1%. No caso do Brasil, o PIB deve crescer 2,1%. A projeção é baixa frente a 2024, quando a economia nacional expandiu 3,4%. Bom, Silmar, a gente fica sempre mais centralizado aqui nos problemas econômicos do nosso Brasil, mas são inúmeros os fatores aí que corroboram, vamos dizer assim, para que essa previsão do PIB mundial aí cresça menos. E é uma coisa geral. Tem essas guerras aí de Ucrânia e Rússia, Israel com os palestinos, tem tarifaço do Trump, tem crises econômicas aí em diversos países do mundo, economias balançando como a economia brasileira, enfim, a economia mundial está meio que pisando em ovos, para usar assim, um ditado bem antigo que a gente tem. Precisa pisar com cuidado, né? São muitos fatores aí contra. A favor mesmo, eu acho que eu, pelo menos, não visualizo nada não que seja assim muito positivo na economia mundial. Você vê alguma coisa, não? Bom, essa revisão para baixo aqui tem tudo a ver com a política de Donald Trump, né? Com esse tarifaço aí, que afetou praticamente toda a economia global e, claro, com impactos maiores em alguns países que tiveram uma taxação mais profunda aqui, que é o caso do Canadá e México, os dois vizinhos dos Estados Unidos, foram os primeiros a sofrer com esse tarifaço de Donald Trump, e a China, né? Que, por enquanto, não tem nada, não tem nenhum acordo em andamento, situação bem complicada ainda, e são a China também, refletindo aqui numa queda no comportamento do seu produto interno bruto. E além dos próprios Estados Unidos, é claro, segundo esse levantamento, essa revisão aqui para baixo, quase generalizada, da OECD, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, né? As principais economias do mundo. O que chama atenção, Tavinho, é o sentido oposto da coisa aqui. Chama atenção o crescimento de alguns países asiáticos, superando inclusive o crescimento da China. É a chamada nova China que está acontecendo lá no extremo Oriente, e que poucas vezes é comentada, mas está chamando muita atenção aqui o crescimento da Índia, por exemplo, 6,3%. Já tinha crescido 6,2% no ano passado, esse segundo o novo número divulgado hoje pela OCDE, 6,3%, assim, um crescimento robusto, que é aquele que a gente só via na China, né, em alguns anos atrás. E outra a Indonésia, né, também um país, um grande país, ampla população, uma população maior que a brasileira, lá no Extremo Oriente também, a Indonésia crescendo 4,7%, esse ano já havia crescido 5% no ano passado, e deve continuar com um bom nível de crescimento esse ano. Depois vem a China realmente com um desempenho menor do que aquele a que a gente está acostumado, 6, 7% ao ano, mesmo assim um nível bastante elevado, né? 4,7% é a nova estimativa da OCDE, era 5%, caiu agora para 4,7%. O Brasil, crescimento de 2,1%, também está entre as economias que mais devem crescer esse ano, embora um índice menor que do ano passado. E, claro, tem os países aqui que estão sofrendo mais aqui, com a sua economia já bastante prejudicada antes desse tarifaço de Donald Trump, crescimento arrastado, especialmente na Europa, que é o caso da Alemanha, apenas 0,4%, e o Japão também tentando se recuperar, mas deve crescer 0,7% no máximo esse ano. Então, esses são os principais destaques, chama a atenção essa nova China que está acontecendo no Extremo Oriente, que já não é de hoje, a Índia e a Indonésia já vinham crescendo bastante nos últimos anos, ou seja, é um novo Eldorado lá em termos de investimentos, muito investimento público, investimento privado também, puxando para cima essa economia. Já se fala bastante aqui que a Índia é a nova China, agora dessa segunda metade do século, de 2000, dos anos 2020, né, também. E o outro é a Indonésia. Então, tudo isso chama atenção também, que é o sentido positivo aqui da economia global, apesar do outro lado negativo aqui, que tem tudo a ver com o tarifaço de Donald Trump. Pois é, mas mesmo sendo a nova China, a Índia tem muitos problemas sociais para resolver ainda, coisa que a China já atropelou isso e deixou para trás. A China de hoje não é mais a China de 30 anos atrás, onde muitas pessoas morriam de fome, inclusive. Hoje é um país estabilizado, é um país desenvolvido
E você citou esses países e a gente pode colocar junto aí também o próprio Vietnã, o próprio Camboja, que tem taxas de crescimento aí sinalizando bom posicionamento na economia. Eu diria que é um novo salto aí daquilo que um dia já foi chamado de os tigres asiáticos, né? Aí tem Taiwan também, onde o secretário de Segurança dos Estados Unidos, inclusive, disse que a China está se preparando para, em 2026, realmente lançar a guerra e tomar Taiwan, que é outra grande riqueza que não representava absolutamente nada aí 40, 50 anos atrás. Ninguém queria Taiwan. Hoje em dia é o novo salto dos tigres asiáticos, Silmar. Vietnã, você citou bem aqui, Vietnã também está crescendo bastante, e é puxado exatamente por esse, antes disso, já puxado pelo próprio crescimento da China, né? Os vínculos comerciais da China com o Vietnã favoreceu bastante a economia do Vietnã. Hoje ele já tem um certo moto próprio, mas a China que ajudou a puxar esse desenvolvimento dos países vizinhos lá, né? Fornecedores lá para o crescimento da economia chinesa. O caso da Índia, é importante citar aqui que, diferentemente da China, é uma democracia, né? Então tem todos os problemas inerentes a uma democracia, é bem mais difícil sustentar um crescimento como esse que a gente vem acompanhando nos últimos anos, no caso da Índia. Então me chama até mais a atenção que está crescendo ao natural em meio de todos os obstáculos que são normais numa democracia. Dizer que a China foi um desenvolvimento mais fácil, meio forçado, né? Ou faz ou cai fora, né? Na Índia, não, tem todo o desafio de uma democracia, por isso que até me chama a atenção aqui que eu respeitaria mais, digamos assim, o crescimento indiano do que o chinês, por conta de todos os obstáculos que tem uma democracia como é a Índia, que é a maior democracia do mundo, né? Mas a Índia tem um detalhe que pouca gente não se atém. A Índia é uma democracia militar, porque o poder militar na Índia é fortíssimo. E a Índia é um país extremamente bélico, com um bom exército, boa força aérea, boa marinha, inclusive com armamento nuclear. A Índia é um caso à parte. Vamos deixar a Índia para lá e vamos voltar aqui com a China, porque os presidentes dos Estados Unidos e da China devem conversar nos próximos, tomar um chazinho nos próximos dias. Vamos lá. A informação foi repassada a jornalistas pela secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt. A ideia é organizar um telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping, ainda sem data definida, para ajudar a reduzir as tensões entre os dois países que voltaram a se intensificar nos últimos dias. Os países trocaram acusações sobre a violação do acordo firmado no mês passado, que se refere à trégua comercial de 90 dias, em vigor há menos de um mês. O acordo visava uma possível oportunidade de consenso para colocar fim à guerra tarifária. É isso, Mar. Vamos tomar um chazinho para conversar, porque o negócio não está bom para ninguém. Os chineses parecem não estão muito apressados nessa conversa. Agora, efetivamente, existe a expectativa de que essa semana exista alguma iniciativa de um dos dois lados aqui para retomar conversações, porque, principalmente por causa do lado dos Estados Unidos, que a situação está ficando complicada para Donald Trump lá. A economia está diminuindo, a inflação está subindo, situação bastante complicada, empresários reclamando que está precisando de alguma iniciativa. O tarifaço até agora não surtiu grande efeito em termos de negociações. A negociação que se sabe até agora que foi fazida com o Reino Unido. Mas uma certa evolução aqui, se entende com a questão das tarifas. Os países já estão esperando pelo outro, não está acontecendo nada. E isso está prejudicando mais a economia dos Estados Unidos do que os próprios países que foram fados, né, com aqueles mínimo 10% lá. Portanto, a situação está mais complicada, a iniciativa tem que partir dele. E é bom, o Trump precisa voltar aos bancos da escola para lembrar a história, porque a América tem pouco mais de 500 anos, né? E como democracia e independente, então, 200 anos, país de anos. E então a China tem toda a paciência do mundo, senhor Trump. Portanto, devagar, que o santo é barro. E para ficar aqui, onde o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a alta da taxa de juros, a Selic, segue sendo discutida, mas sem previsão de início para o ciclo de cortes. Durante evento promovido pelo Centro de Debates de Políticas Públicas, em São Paulo, Galípolo reconheceu que a taxa Selic está contracionista, ou seja, focada em reduzir o crescimento econômico e conter a inflação. Perante a situação, o presidente da autarquia reforçou a importância da preservação da flexibilidade do Banco Central para consumir dados e seguir na calibragem da taxa Selic terminal. E afirmou que os diretores têm espaço para discutir se a Selic está restritiva o suficiente ou não.
Devido às incertezas domésticas e internacionais, o presidente do BC apontou o uso de um tripé pela autoridade monetária, que inclui reconhecer que o momento é incerto, se comunicar com cautela e manter a flexibilidade para as decisões. E defendeu que o Comitê de Política Monetária, o Copom, mantém uma comunicação mais branda, focando em explicar e observar o cenário, ao invés de cravar qual a perspectiva para ele, indicando que a recomendação é para não ter com um tipo de guindance, ou criar algum atalho para ganhar credibilidade, pois pode ser muito custoso ter que rever essa trajetória. Galípolo ainda afirmou que espera que as ações implementadas pelo Banco Central falem por si só, com o compromisso de alcançar a meta de inflação. Pois é, inventaram mais um termo aí agora, Silmar, guindance. Guindance seria o quê? A dança da economia, a dança dos juros, guindance. 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 Ai, ai, ai. Vamos lá, a sua análise. Tá bem, o presidente do Banco Central que está cauteloso com os rumos aí da taxa básica de juros, tem a ver com a própria inflação, tem indicadores, e por isso existe uma certa pressão do empresariado, sobretudo, para começar um período de corte de custo, ou pelo menos sustar novos cortes, porque tem sinais da economia aqui que já estão indicando um rumo diferente na questão dos juros aqui no Brasil. Primeiro, a inflação mostra sinais que está caindo, pelo menos em termos de projeções para frente. A gente viu ontem, inclusive, naquele boletim Focus do Banco Central, toda semana o pessoal reduz um pouquinho a expectativa de inflação para o ano. O câmbio está baixo, o dólar está lá embaixo, chegou a 6,15, 6,20, está agora na casa dos 5,60, 5,70, está bem comportado. Então, são dois fatores aqui que indicariam aqui que está na hora aqui de começar a mexer com taxa de juros. Tem outros fatores também. Agora, tem o outro lado também. Primeiro, a incerteza com relação a Donald Trump. O que vai acontecer com a economia americana, o impacto disso na economia mundial. Porque a inflação dos Estados Unidos está voltando a subir. Isso pode ser exportado e acabar afetando aqui no Brasil também, por conta desses tarifaços lá e o efeito disso na economia americana. Está encarecendo tudo por lá, né? Por outro lado, tem toda a dúvida aqui com relação à política econômica aqui no Brasil, né? Tem um lado aqui que parece ir para um sentido certo, o governo começando a concordar com o corte de gastos no orçamento, mas, por outro lado, tem esse aumento do IOF aqui, que está sendo discutido agora, que é inflacionário, né? Ou seja, isso não ajuda nada em termos de economia, né? Pelo contrário, é contracionista, digamos assim, em termos de crescimento econômico. Então, tudo joga no sentido oposto. Então, é nesse barulho aqui, nesses dois fatores, ou 4 fatores, que são diferentes entre um e outro, é que está aí a tendência do Banco Central se definir com relação à taxa de juros. Eu não vejo, por enquanto, eu acho que nenhuma mudança em taxa de juros, acho que tem razão o presidente do Banco Central, não tem como definir agora qualquer mudança de rumo, nem para cima nem para baixo. Possivelmente isso vai levar aqui uma manutenção da taxa alta de juros que nós temos aqui no Brasil, que é a mais alta do mundo, por muito mais tempo do que a gente imagina, possivelmente até o final do ano. Pois é, Silmar. Bom, acabou o seu tempo já, você tem mais compromisso, mas eu estou com o tal do guindance na cabeça aqui, porque eu me lembrei do meu grande amigo já falecido e partido, o Joemir Betting, jornalista especialista em economia, que na verdade de formação era um jornalista esportivo, depois se especializou em economia, e aí ele traduzia os termos porque ele achava um absurdo quando as pessoas falam essas coisas e ninguém entende do outro lado. Então, Joemir Betting me mandou uma mensagem aqui que eu captei, que veio do além, para que eu dissesse a vocês que guindance, na verdade, podia só dizer é melhor o Banco Central ficar de olho aí em todas as prévias, porque elas podem ser um indicativo de que alguma coisa precisa ser mudada. Então, a guindance é isso. Falou bonito, Galípolo, muito bonito, mas ninguém entende isso, viu? É termo economês, é que nem o médico quando você vai lá e diz, olha, a ponta esquerda do seu nervo óptico do olho esquerdo está ligeiramente acentuada para baixo, que pode indicar alguma coisa de desvio de foco no seu olhar. Doutor, isso é estrabismo? Ah, muito obrigado, doutor. Mais ou menos isso. Tá bom, Silmar? Ei, Boa tarde. tem gente que gosta de falar difícil, só para ninguém entender. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, obrigado.